Olá pessoal, vídeo de hoje, falar de um assunto que estava na mídia há um tempo atrás. Eu esperei um pouco baixar a poeira, porque o pessoal fica, assim naquele desespero e cheio de notícias erradas e fake news. E eu esperei baixar um pouco, a poeira desse assunto que estava em todo lugar até tempos atrás. Que é aquela história da mulher que levou o tio dela para o banco, o tio Paulo, para fazer um empréstimo. E depois lá o pessoal notou, teve um vídeo, que foi filmado mostrando que ele já estava, morto, ele estava já cadáver lá naquele momento. Então criou-se uma grande discussão sobre essa história. Ah, mas como ele está morto, morreu na hora? Ela alegando que ele morreu, que ele entrou vivo lá no banco, Outros dizendo que não, que ele estava já morto há muito tempo. E assim, já falei num vídeo meu, falei agora no vídeo anterior, do problema da imprensa querer tirar satisfação, dar respostas antes da perícia. A imprensa querer resolver a coisa em cima de like, em cima de clique, sem saber o que está acontecendo. Então, o que nós temos objetivamente é, no vídeo que foi mostrado, ele já estava numa situação já de total inconsciência. Então, quem já estudou medicina legal sabe que um dos sinais de morte imediatos é a perda da consciência e a perda do tônus muscular. Então, ele estava já com a cabeça mole. São sinais imediatos da morte, Perde a consciência, perde o tônus. Tem outros também, que é a parada cardiorrespiratória, também é outro sinal. O relaxamento dos esfínteres, a midríase, ocular, são sinais que nós chamamos de quê? Sinais imediatos. Não são sinais de certeza, mas sinais imediatos da morte. No caso dele lá, tinham dois evidentes. Ele estava inconsciente e estava com o tônus muscular abolido, estava sem tônus, estava todo ali mole. Aí, segundo relatos lá do IML e também relatos da polícia do Rio, ele já teria livores cadavéricos. O que são livores? Vamos relembrar. Depois que você morre, passa algumas horas, surgem três fenômenos na realidade. Um é o algor, você vai perder temperatura, a gente perde 1,5 graus por hora mais ou menos, até entrar em equilíbrio com o meio ambiente, então vai perdendo 1,5 graus por hora. Tem o rigor, o corpo vai ficando o quê? Rígido, rigidez cadavérica, a falta de ATP faz com que não haja mais a contração muscular, então congela ali as fibras musculares, ficam congeladas. Isso é o rigor mortis, rigidez cadavérica. Começa aqui na mandíbula e vai descendo horas após a morte. No caso do Paulo lá, do tio Paulo, aparentemente não tinha rigor na mandíbula dele, certo? Porém, o terceiro fenômeno chama-se livor cadavérico, livores cadavéricos. O que são livores? O sangue ele tende a descer para áreas de gravidade, áreas que está vindo força da gravidade, puxando esse sangue. Então, a pessoa está deitada de bruços ou de costas, o sangue vai para a parte posterior. Se ela morre enforcada, o sangue desce para as pernas. Se ela morre de bruços, vai ficar ali na parte do abdômen e tórax, cria uma mancha roxa. Se ela morre deitada, fica no pescoço e nas costas. Então, essas manchas surgem algumas horas após a morte. Alguns autores eles têm, alguns falam que é 2 horas, 1h30, 3 horas. Mas segundo relatos lá que eu vi, o cadáver lá do tio Paulo já teria livores. Se ele já teria livores, pessoal, quer dizer o quê? Que já tinha pelo menos algumas horas depois da morte. Então, eu não vi esse laudo, estou falando em relação ao que eu li também, nas fontes da imprensa, que segundo o pessoal falou, que a delegacia comentou. Então, eu estou falando algo que foi passado pelo que eu li, não estou afirmando nada, mas se no cadáver dele tiver livores, ao chegar no ML tinha livores, já tinha algumas horas. Claro, mas qual o tempo que demorou dele do local até o IML? Quanto tempo o IML demorou para buscar esse corpo até chegar lá? Então é uma discussão. Às vezes o livor surgiu no caminho até o IML. Então, gente, não se pode afirmar nada. Tem que ter tudo em cima de quê? Laudos e perícia. Então, temos que aguardar a conclusão. A imprensa é assim.
Meses depois, quando vem uma conclusão, o pessoal nem fala mais no assunto, né? Quando chega o laudo que fala a verdade, o povo nem dá uma notinha de jornal pequena no site. Mas enfim, se realmente, né, ele chegou ao ML rápido e tem ali os livores, ele estava morto ao entrar no banco. Se ele não tinha livor nenhum lá no banco, ele pode realmente ter morrido assim que entrou, pessoal. Não é impossível. Então, de novo, não dá para afirmar nada. E muito menos dá para afirmar com base em testemunha. A pior prova que tem na justiça inteira é a prova testemunhal. Por quê? As pessoas são muito sugestionáveis. Se 10 pessoas forem testemunhas, virem um crime acontecendo, agora, um homicídio, um acidente, e depois você chamar essas 10 pessoas para depor, cada uma vai dizer uma versão diferente. Às vezes a mesma pessoa, se for depor 5 vezes, na quinta vez já está com um depoimento totalmente diferente do primeiro depoimento. Então não dá para ter essa certeza, pessoal. Não dá para ter a certeza da prova testemunhal. Ah, o cara do Uber viu ele mexendo o braço, o cara do táxi viu ele mexendo, o cara do banco viu. Então, em relação a esse assunto lá do tio Paulo, eu acho o seguinte: a imprensa mais uma vez fala o que não sabe, ninguém tem como afirmar realmente se ele estava morto ou não, só com base em elementos assim aleatórios. Ah, a câmera ali, o cara viu. O que vale, gente, é a perícia do local, né, todo o processo do inquérito, vai ter, né, toda uma série de provas, e o que vale também é o laudo cadavérico. Então, pessoal, não dá para afirmar. O que eu acho estranho é aquela coisa, é uma coisa que chama atenção. O vídeo viralizou em todo o Brasil, até no mundo, e as pessoas querem aquela parte sensacionalista. Ninguém está realmente preocupado na parte científica. E eu estou aqui para vocês para mostrar a parte científica. O meu veredito em relação ao vídeo do tio Paulo é: nós não temos elementos agora sérios para afirmar se ele estava morto ou não naquele momento, se ele tinha acabado de morrer ou se havia morrido há algumas horas. Isso aí só os laudos que vão dizer quando o inquérito for concluído. Só quando a conclusão do inquérito demora e as pessoas querem o negócio para agora, para ontem. E não é assim que funciona, certo? Em relação a esse assunto, isso que eu tenho para esclarecer. Eu até esperei passar um pouco essa agonia, essa correria de internet, para dar minha opinião aqui científica, opinião embasada na medicina legal. Na medicina legal, pessoal, e na necrópsia, né, nada é impossível de acontecer. Tem os elementos mais comuns e tem os elementos, os fatos e as situações incomuns, mas nada é impossível, entendeu? Mas tudo só pode ser afirmado com base em quê? Em laudos, em provas periciais concretas. Não existe achismo, não existe na medicina legal eu acho, ah, pode ser, eu acho, não. Ou é ou não é, certo? Se não se sabe, pode falar assim, inconclusivo, não posso afirmar. Mas não existe eu acho. Também para nós no dia a dia também é muito bom, né, evitar isso, eu acho. Ou sei ou não sei, né? Eu não acho nada, eu sei ou não sei. E até o próximo vídeo.